Do you hear the people singing a song from angry men? Olá para cada um, eu sou o Rodolfo. Estamos aqui para mais uma indicação aqui para a Bodega Literária, dessa vez também para indicar mais um clássico. Resolvi ler clássicos, vários clássicos esse ano, acho que por isso que eu não consegui bater minha meta, digamos assim, se é que eu fiz meta. Vai ser difícil hoje ainda a indicação porque é um livro enorme, né? Acho que vocês já perceberam qual vai ser o livro só pela minha abertura que eu fiz. Então sim, o livro vai ser o livro do Victor Hugo, né? Para não me corrigir antes, até porque é uma pronúncia francesa, então vai ser Victor Hugo e não Hugo. Com esse livro incrível, fabuloso, uma obra de arte, a melhor coisa que eu já li esse ano. O que dizer mais, né, sobre Os Miseráveis? Então vamos falar um pouquinho sobre essa obra gigantesca, mas só que diferenciando um pouco aqui, esse vídeo não vai ser uma resenha, mas vai ser basicamente alguns motivos que eu vou citar para vocês lerem Victor Hugo, né? 5 motivos que são importantes para você conhecer esta obrinha aqui desse autor, um pouco, digamos, desconhecido. Mas antes de darmos esses motivos, vamos mostrar para vocês a edição, né? Essa edição da Martin Claret. A minha edição é de capa dura, né? Eu achei ela fabulosa, né? Eu consegui ela por um precinho bacana, entre aspas, em várias parcelas aí que eu dividi, né? Então ela é em capa dura, né? Em hardcover. Tem essa lindíssima folha de guarda, né? Que é essa imagem aqui que vocês, quem já leu, vai entender logo de cara do que se trata. Ela também possui essas duas marca-páginas, né? Sendo em fitas, né? Com as cores da bandeira da França. Nessa edição, né, logo no início, ele possui acho que seja um artigo, não sei. É meio que um estudo, né, do professor Jean-Pierre Chauvin, né, que ele vai falar sobre a pena de Victor Hugo e os Miseráveis, né, sobre ali um pouco sobre a romance historiográfico e reparação social. Ele faz realmente um estudo da importância da obra do Victor Hugo na França, né, e até mesmo para a literatura, né, e um pouco ali historicando ali, né, um pouquinho sobre a história da França com os fatos que são narrados dentro do Os Miseráveis. Bom, mas vamos ao que interessa, que é realmente ditar os 5 motivos para que vocês leiam aqui os Miseráveis. Primeiro é a questão do narrador, né? Eu acho que o narrador que existe dentro dos Miseráveis é um narrador que ao mesmo tempo seja também um personagem. Eu digo isso porque há momentos em que ele é um narrador que se intromete muito na história, sabe? Que faz com que a gente consiga ter pena das coisas. É um narrador crítico, de certa forma, né? Porque ele possui assim uma visão onisciente da toda a história, mas ao mesmo tempo ele consegue é, fazer com que os personagens caminhem, né, da forma que ele quer, assim. Então é um narrador bastante curioso de certa forma e que digamos que seja o próprio Victor Hugo, se formos analisarmos por outro ângulo. O segundo aspecto é os personagens, né? Isso não tem nem o que falar. Não tem como você não se apaixonar pela Cosette, pelo Marius, pelo Jean Valjean ali, pelo Thénardier, né? Sentir raiva do Javert, um pouco de pena do Jean Valjean ali, do Bispo Muriel e vários outros personagens, dos milhares de personagens, né? E até mesmo das várias formas facetadas em que esses personagens vão se encontrar, né? Até porque Victor Hugo é aquele tipo de autor que quer nos enganar, né? E quer criar vários nomes para vários personagens, assim. Então fica um pouco complicado, de certa forma, de tentar se decorar logo de cara quem é quem, mas não é algo de outro mundo, assim, né? Assim, conforme você for lendo Os Miseráveis, né, você vai conseguindo entrar dentro do mundo de cada um deles e entender o porquê que eles mudam de nome. Mas o curioso aqui quanto aos personagens é que Victor Hugo consegue caracterizá-los muito bem, né? É através deles que nós vamos conseguir, por exemplo, ver um pouco ali da França miserável, né? Sobre, por exemplo, os meninos de rua, sobre uma parte do governo ali da burguesia, das famílias ricas e sobre a questão dessa própria classe social, com a questão como essa classe vê os que são pobres, né, e até mesmo os pobres como vê os burgueses. Então fica bem claro assim, né, que o Victor Hugo foi aquele tipo de autor que fez muito bem a lição de casa, né, e conseguiu
caracterizar muito bem os seus personagens, né? Até porque Victor Hugo ia para bordéis, passava dias ali nas ruas com os meninos de rua, é, co- participou de vários conflitos políticos na sua época, né? Então ele consegue muito bem fazer o seu estudo de casa, né? E trazer a sua própria vida real, né? A sua própria existencialidade para os seus personagens. Então faz com que a gente consiga vê-los de certa forma diferente, né? Com outros olhos, bem mais reais. E, de certa forma, assim, eu disse que o narrador é algo curioso porque, digamos que ele seja um dos personagens principais da história, né? Até porque não existe meio que personagem principal, né? Não adianta dizer que o Jean Valjean é o personagem principal da história, porque, de certo ponto de vista, não é. Todos ali são importantes para a história, né? Até porque eles meio que formam uma teia. Teia essa que eu digo do seguinte ponto de vista, né? Que são personagens que conhecem personagens, assim, né? Por exemplo, o Jean Valjean que conhece a Fantine, que a Fantine pede para o Jean Valjean ir atrás da sua filha Cosette, a Cosette que consegue ali ter uma relação com o Jean Valjean, que tem ali uma briga com os Thénardier, né? Os Thénardier que, enfim, são aquele tipo de gente meio louco. Aí daí entra o Javert, que tem relação com todo mundo, e aí surge o Marius com seu grupinho ali de estudantes, o Marius que se relaciona com a Cosette, enfim, essa teia assim que vai se completando, né? Esses vários ângulos da história que nos fazem perceber o quão ela é grande, né? E o quão ela é multifacetada, de certa forma. Com isso, chegamos ao nosso terceiro ponto principal aqui para vocês conhecerem Os Miseráveis, que é a questão dos temas que são abordados dentro dessa obra. Né? Os estudiosos de Victor Hugo, né, dizem que ele criou uma trilogia hugoana que vai ali mostrar, de certa forma, as questões do ser humano relacionando com três elementos principais. Na sua primeira obra, chamada O Cocô de Notre Dame, o Victor Hugo vai nos mostrar a relação do homem com a religião. Esmeralda, a igreja, a torre de Notre Dame e tudo mais. Já na obra Os Trabalhadores do Mar, né, o Victor Hugo vai nos mostrar a relação do homem com a natureza, né, ali, o homem temente contra a natureza, né, para conseguir ali ficar com sua paixão. E nos Miseráveis, ele vai conseguir nos mostrar a relação do homem com a sociedade, né? O quanto o homem é lapidado através do que a sociedade lhe impõe. Exemplo disso é o Jean Valjean, né? No que ele se transformou após ser preso e tudo mais. Então é assim que nos Miseráveis o Victor Hugo consegue realmente fazer uma grande crítica à sociedade, né? Crítica essa que vai abordar ali vários aspectos, né? Tanto quanto a miséria, né? Da forma como os meninos de rua vivem entre si, a questão do governo, né? O quanto o governo impõe ali certas regras, até mesmo, por exemplo, só porque um cara roubou um pão, né? Ele tem que passar por todo o processo de prisão e tudo mais, né? E sobre essa pressão ali que o governo realmente faz sobre a sociedade, principalmente sobre o ser humano. Tem algum aspecto lá no início do livro, a questão da religião, né? Também a questão da humanidade, né? A humanidade que eu falo sobre o ser humano, né? E também sobre a cara do amor, né? A face do amor. Sobre, acho que é nessa grande obra que o Victor Hugo vai trazer o Marius e a Cosette, né? Que é uma das maiores paixões, um dos maiores romances já escritos na França. No quarto ponto, a gente consegue ver então a questão da importância histórica do livro, né, para narrar ali não só o romance, mas também ali os vários aspectos históricos da França do século XIX. Então, Victor Hugo consegue aqui com grande maestria, por exemplo, narrar o seu romance entrelaçado com os fatos históricos que ocorreram no século XIX, né? E é bom abrir aqui um parêntese para explicar que não, Os Miseráveis não se passa na Revolução Francesa, mas ela é tida como um fantasma ali, né, para as coisas que acontecem, né, e para as consequências que esses personagens passaram dentro dessa Revolução Francesa que aconteceu antes dessa história acontecer. Outro fato é a questão sobre a Guerra de Waterloo, né, por exemplo, quando muito bem escrito ali o Victor Hugo vai, por exemplo, dizer, tá ali narrando sobre a perseguição do Javert para o Jean Valjean, né? Então ele meio que diz, olha, vamos deixar aqui os dois de lado, né? E vamos agora entrar dentro da história de Waterloo e o quanto ele foi uma bosta, né? Aí ele começa a narrar titim por titim detalhadamente os aspectos ali de Waterloo, então são várias e várias páginas ali sobre os fatos históricos, né, que vão dar realmente importância para o próprio romance.
Então você vai ficar um pouco ansioso ali, né, querendo saber o que vai acontecer com os personagens, enquanto que Vitor Hugo vai passar capítulos e capítulos narrando sobre guerra, sobre o governo e tudo mais. E o principal fato histórico que é realmente as barricadas, né, que foi a Revolução Estudantil que aconteceu ali na rua Saint-Denis. É perceptível assim que todo o romance, logo desde o início, né, faz com que nos prepare para o seu final, que é essa barricada, né, que é a questão do boom ali principal que a França sofreu ali, né, no final do século XIX. E para finalizar, o nosso quinto motivo é a questão sobre como ao final do livro nós, como leitores, nos tornamos outras pessoas com a leitura dos Miseráveis, né? O Victor Hugo é aquele tipo de autor, né, principalmente com Os Miseráveis, que faz com que essa história acrescente muita coisa na nossa vida, né? Faça com que a gente enxergue o outro ser humano com outros olhos, vendo as questões sociais de outra forma, né? E realmente é uma crítica social que o Victor Hugo fez no século XIX, mas que perdura até hoje, né, para os problemas que nós temos atualmente, ou seja, que não mudou nada. Então tá aí uma indicação de um livro incrível, né? Eu li ele em 3 meses, eu acho, mas porque eu intercalei com outras coisas, até porque não tem como você levá-lo para todo lugar, né? Porque ele tem quase 1 quilo ou mais. E assim, eu realmente quis propositalmente lê-lo em doses, porque você não vai querer largar dele de maneira alguma, né? Apesar de ser uma narrativa longa e extensa, né, que requer dedicação, mas que, por exemplo, chega um momento aqui em que o Victor Hugo vai falar sobre os esgotos de Paris, né? Em que, mesmo sendo sobre os esgotos de Paris, né, mas ele narra com uma forma tão digna e preciosa que faz com que seja interessante. Então a narração do Victor Hugo é muito deliciosa de se ler. Então essa é uma indicação, né, que eu peço que vocês leiam, porque eu acho que todo mundo na vida precisa ler Os Miseráveis. E tenham dedicação, né, assim, tenham paciência, mas que tenho certeza que vão lhe agregar muita coisa na leitura de vocês. Então, tá aqui. Meu desafio foi alcançado. Se você gostou, dê joinha aqui embaixo, né, para ajudar também a compartilhar. Eu vou deixar aqui embaixo alguns outros vídeos mais completos, né, sobre o Victor Hugo, né, e sobre o próprio Os Miseráveis. Então eu peço que vocês também cheguem aqui as informações aqui embaixo. Não se esqueça também de visitar nossas páginas, né, tanto a rede social quanto o nosso blog. E até a próxima, né? Beijo para cada um e tchauzinho.